língua, tribo e nação. A igreja cumpriu sua missão de fazer discípulos de todas as nações. Então, e ela é também a mais importante, ela é mais importante até do que o universo. Que coisa doida, né? A igreja é mais importante que o universo inteiro. E a gente não diz isso aí de graça, não. A gente diz isso aí porque o apóstolo Paulo disse que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, igreja. Nos escolheu, a nós, igreja, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus pensou na igreja e todo o mundo e tudo mais teve por propósito a igreja de nosso Senhor, porque o propósito eterno de Deus é ter uma família muito grande com filhos semelhantes a Jesus Cristo, e tudo mais vai passar. O céu e a terra, todas as constelações, todo o universo como nós o conhecemos hoje, céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não há de passar. E o Senhor prometeu que a igreja não vai passar. A igreja atravessa os séculos, atravessa as eras, e ela salta para a vida eterna. E no novo céu e na nova terra, quem é que habita? A igreja. Ele preparou um novo céu e uma nova terra, que é uma fusão, né? Quando a gente dá uma olhada lá em Apocalipse capítulo 21, o céu e a terra agora são uma coisa só, né? Cadê o sol? Não, no caso, Jesus será o nosso sol, tá bom? Não vamos reclamar não, né? Tá bom, vai tá bem iluminado, né? Então você dá uma ideia, do que é que o Senhor foi. Eu vou preparar lugar para vocês. E é para vocês, igreja. E pela igreja o Senhor morreu e se doou e se sacrificou, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, para apresentá-la igreja incorrupta, sem mancha, nem ruga. Ele santifica a igreja, ele acredita na igreja. Tem gente que já se decepcionou com a igreja, né? Tem gente que já abandonou a igreja, tem gente que fala mal da igreja. Uma vez, uma das irmãs da Cristina, eu posso falar assim, uma, porque ela tem um monte de irmãs, você não vai saber quem é. Ela tem uma porção. São 11 na família, tá? Ao todo. Então, uma das irmãs, mas todo mundo, o que ela fez, eu já fiz, de alguma maneira, cada um de nós, em algum momento, já esteve bem chocado, bem decepcionado, bem desiludido, bem mordido com a igreja. Né? Vamos confessar. Porque a igreja é composta de gente. E às vezes sofremos, nos decepcionamos. E ela estava passando uma crise tremenda com a igreja e estava chateada com a igreja, desanimada com a igreja. Conversou com a mãe dela, e falou assim: mãe, estou desanimada com a igreja. E tal. E começou a reclamar da igreja e tal. Até fazendo menção de que não estava muito mais disposta a continuar na igreja, ou pelo menos dar uma trégua. Vou me afastar, vou tirar umas férias da igreja. E aí a mãe dela, que também está lá no céu com Jesus agora. E a saudosa dona Dalva chegou para a filha e disse assim: quem você pensa que é para desanimar daquela por quem Cristo morreu, se sacrificou e se deu? Né? A gente tem que ter uma consciência de que a igreja, apesar dos percalços, porque a igreja tem Pedro, ainda, porque Pedro também pisava na bola, olha só, não era só o Judas que, o Pedro passou por momentos de crise. Pode ser que você encontrasse o Pedro exatamente naquele dia que ele está negando a Jesus. Ia ficar um pouco escandalizado com Pedro, né? Se você tirasse uma fotografia e julgasse a Pedro, a vida inteira de Pedro, por aquele ato, você ficaria talvez querendo cair fora. Se você visse João, o apóstolo, discípulo de Jesus, com o seu irmão, bravos, porque os samaritanos não receberam a palavra, e você ouvisse eles conversando com Jesus, tentando convencer a Jesus de pedir que descesse fogo do céu sobre os samaritanos,
você não achar que eles são muito cristãos, porque realmente eles ainda não eram muito cristãos. Eles eram cristãos a caminho, num processo de aprender o amor, a misericórdia, a compaixão. Eles eram sangue nos olhos, eles eram meio bélicos, né? E vão ter que aprender a dar outra face, caminhar a segunda milha, e ter o coração de Cristo, o coração de Deus e a misericórdia do Senhor. E por aí vai. E de repente você pudesse também, naquele período, fazer negócios com Judas Iscariotes, um dos 12 de Jesus. Ele ia passar a perna em você. Ele era desse tipo. Ele não pagava as contas, ele roubava. Ele era o tesoureiro da igreja. Não, nada contra os tesoureiros de hoje, mas ele, naquela época, era o tesoureiro que metia a mão para tirar para si. Ficou bravo quando Maria estava quebrando vaso precioso de perfume. Que desperdício com Jesus! Isso podia ser vendido para alimentar os pobres. Alimentar os pobres que nada, ele queria era tirar a parte dele, daquele dinheiro que passava pela mão dele. Se você estivesse fazendo parte de uma igreja, porque esse era o grupo de Jesus, de um Pedro que tinha espada para ferir e cortar pescoço por aí, é o que ele tentou fazer com Malco. Mas Jesus foi paciente com aquela turma, não foi? E foi trabalhando e transformando. Gente, vai passar um tempo. Olha para Pedro. Depois, ele cresceu na graça, no conhecimento. Ele se tornou uma coluna no templo de Deus. Uma coluna. Pedro, uma rocha. Pedro, uma rocha. E assim, João, que paciência, que amor, o apóstolo que mais fala sobre o amor, era o cara do fogo, eram os Boanerges, né? Os filhos do trovão, raios e trovões, fogo do céu, juízo sobre todos, o amor agora que sai do seu coração. Isto mostra como Cristo transforma vidas, o mais vil pecador, o mais perdido de todos, alguém como Saulo, né, que tomou parte no assassinato de Estevão, o primeiro mártir cristão. Por obra e graça de Jesus Cristo, se transformou num santo da igreja, num apóstolo, numa pessoa, sabe, de uma palavra, de uma graça e de uma autoridade de vida. E isso é o que o Senhor faz. Então, há esperança, né? Há esperança por causa do poder do Espírito, por causa do poder do Evangelho, há esperança para o mais vil pecador. O Senhor transforma, Ele resgata. E a gente vai trabalhar aqui um texto hoje. Convido vocês a abrirem no Salmo 40. É um dos que eu mais admiro. Quem gosta de esperar, levanta a mão. O senhor gosta mesmo, né? É porque o senhor está na igreja, já foi muito trabalhado pelo Espírito Santo. Está aí uma referência para nós. Normalmente, nós, seres humanos, não gostamos, né? Temos problemas com esperar. Eu lembro, eu não lembro com saudade desse tempo em que havia filas homéricas de banco. Eu cheguei a ficar 3, 4 horas numa fila de banco. Eu lembro do meu filho pequenino, mais velho, Samuel, quando ele tinha 3 anos, ele ia comigo no banco. Ele queria me acompanhar para todo lado. No banco, filho, tá. A gente caminhava até chegar no banco, bastante distante. Chegávamos lá, aquela fila, dia de pagamento, dia 5, dia 10. Gente, complicado. Aquela fila enorme, a gente já sabia que seria um suplício. Vai na fila. E o meu filho, ele cansava, ele sentava no meu pé, então ia dando, agora vamos mais, né? E levantava assim, mais um passo para frente, ia levando meu menino. E ele era tão teimoso que ele depois queria ir no banco de novo, queria estar comigo, é um companheirão, hoje é pastor, está comigo até hoje. É pastor lá, né? É o Samuel. É um barato isso. Mas aí a gente aproveita, já que está aqui, né? Que
que é que Deus tem para mim nessa fila? Então vamos evangelizar, vamos conversar com alguém, vamos tentar ali nesse caminho fazer alguma coisa, tirar partido daquilo, porque também não dá para ficar só reclamando, mas normalmente nós não curtimos muito isso de esperar. A gente vive inclusive no século da ansiedade, né? É tudo para ontem. Aliás, esse negócio da tecnologia só deixou a gente com mais paura. A gente não aguenta esperar nada, alguns segundos já seriam. Então, se troca de celular por microsegundos de vantagem, né? Então, é um negócio assim que mostra como nós somos mais afoitos até do que gerações anteriores, que eram muito mais tranquilas. Eu estava agora no Nordeste, em algumas cidades do interior do Brasil, né, do Nordeste e de outras partes, você ainda percebe muita diferença, né? Porque a gente vive aqui na Grande São Paulo, eu acho que é meio opressiva a Grande São Paulo. Eu tenho pena de vocês e de mim, porque eu vivo. É meio complicado. Há uma pressão, a gente está sendo meio que empurrado, né? A Cristina às vezes pergunta, por que você está andando rápido? Eu não sei por que eu estou andando rápido. Às vezes eu não tenho pressa, eu só estou passeando e o meu ritmo é acelerado, tal a paura. Já entrei num ciclo. Aliás, se eu andar devagar, me atropelam, né? Porque não dá, está todo mundo com pressa, todo mundo com pressa. Para onde que a gente vai? Por que está com tanta pressa, né? Então, essa ansiedade, esse século da ansiedade, esse momento de tanta ansiedade, de repente a gente se depara com um salmo como esse, que, num certo sentido, primeira palavra do salmo qual é? Esperei. Mensagem sobre esperança não dá muito ibope. O negócio é para já. Eu quero resolver hoje. Fala de esperança, então quer dizer que não vai ser hoje? Quer dizer que eu vou ter que esperar? Quando vai ser? Quando será, né? Quando será? Aí eu lembrei de um sambinha da minha juventude. Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte esse dia chegará, mas quando será? Quando será o dia da minha sorte? Quando será? Né? Então, aquela expectativa, mas quando? Vamos à leitura. Eu vou para a segunda palavra. Esperei com paciência. Esperar já é ruim, com paciência, aí também você já está pedindo demais, né? Esperar com paciência. Aí o bicho pega. Não basta esperar, tem que esperar, ainda tem que esperar com paciência, né? São duas palavras complicadas normalmente para o ser humano afoito, aflito, que não gosta de esperar e que tem que aprender a esperar e esperar com paciência. Vamos ao Salmo? Convido você a colocar-se em pé. Vou para a leitura desse bendito Salmo do Senhor. Salmo de Davi, baseado em sua experiência. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer.
Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida, retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amém? Pode assentar, irmãos. Agora, uma boa notícia é que, ainda que a primeira palavra tenha a ver com esperar, né? Está no passado. Olha que interessante. Esperei com paciência no Senhor. Ele está contando uma experiência, ele está dando um testemunho. Quem aqui teria um testemunho para contar a respeito de um grande livramento, de um momento de dificuldade, de luta, em que você precisou, à semelhança do salmista, esperar em oração, com paciência, que a mão do Senhor se manifestasse para teu salvamento, para tua libertação, para teu socorro. Mas foi difícil, foi penoso. Você precisou exercitar muita paciência, muita confiança, muita perseverança. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, né, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem temos, né, ele fala, nos gloriamos, né, na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E tudo baseado no amor de Deus por nós, que se revelou na cruz de Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Paulo conclui assim esse raciocínio inicial em Romanos capítulo 5. O que Paulo está dizendo também é baseado na experiência dele. Ele está falando, olha, a gente se gloria, a gente se alegra também na tribulação, porque a tribulação, ela é um terreno fértil para a obra de Deus na nossa vida. A tribulação produz um fruto bendito que é a perseverança. E para a gente exercitar perseverança é paciência mesmo, perseverar. É ser resiliente, é ser firme, constante, é estar ali, sabe, calcado em Cristo. Então, e a perseverança produz a experiência, e a experiência leva à esperança. Veja só, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu quando eu clamei por socorro. Então, ele está contando que valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar e ser paciente, ter perseverança, e agora ele tem uma experiência, ele está compartilhando agora uma experiência de vida, que é muito relevante para o momento que ele está enfrentando, que é de nova tribulação. A vida da gente é meio assim, de tribulação em tribulação, a gente vai crescendo e avançando, tá? Então, esperei com paciência, ele está mostrando. Agora, ele conta uma experiência de livramento que dá para ele agora uma confiança, ou seja, veja, a experiência, a tribulação que levou a perseverança, essa paciência, e o resultado foi o livramento, foi a vitória, dá para ele essa base, essa experiência que aumenta o quê? A sua esperança. O que a experiência produz? Esperança. Esperança. Quanto mais maduros nós formos na fé, mais experiência nós temos e mais esperança nós temos também.
E ela não é uma esperança vazia, ela é calcada na experiência. E é o que ele está trazendo. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E normalmente são experiências da grande e poderosa mão de Deus na nossa vida, ou na história do povo de Deus, de nossos antepassados, nas páginas da Bíblia. Aquilo vai fomentando a nossa esperança. E é isso que ele está fazendo agora. Então ele vai dar esse relato, e esse relato dessa experiência passada, que valeu a pena ter paciência, esperar, exercer perseverança, e tem agora ele essa experiência que renova a sua esperança, fortalece a sua esperança, para o embate que está diante de si, que não é coisa pouca. Tá? Então vamos à experiência que ele teve. Esperei com paciência, e o Senhor, veja, primeiro ato, o Senhor se inclinou. E eu tenho uma netinha, tenho duas, mas uma vez a mais velha estava em apuros e de repente ela gritou por socorro. Eu estava ali por perto. Ah, que oportunidade para um vovô agir agora. Ela precisa de mim, ela precisa de socorro, ela está em apuros, ela entrou em alguma enrascada que não consegue resolver sozinha. E lá fui eu, ela pequenina, 2, 3 anos de idade, não lembro direito a idade dela, naquela oportunidade, precisando de socorro. E aí, eu sou como que gigante para ela. Mas eu me inclinei. O que é que você precisa? O que está acontecendo? Né? Eu me inclinei para ela. Eu me coloquei ali, pertinho dela. Então, guardado as devidas proporções, é isso que o salmista está contando. Ele, tão grande, tão tremendo, Criador dos céus e da terra, de repente ele se inclinou para mim. Não é espantoso que a pessoa mais poderosa do mundo tenha parado tudo, como Jesus parou para Zaqueu, né? Quando ele parou para aquele cego em Jericó, que todo mundo estava desprezando, até os discípulos estavam falando, cala a boca, não incomoda o mestre. Jesus para, se inclina e dá ouvidos, se inclinou para mim. Isso é muito bonito. Se inclinou para mim e me ouviu. Então, se inclinou, deu atenção, deu ouvidos e tirou-me e agiu. Tirou-me de um poço. Para pensar, quais são os personagens bíblicos que já foram parar no fundo de um poço? Pode falar aí. Hora da escola dominical, né? Personagens bíblicos no fundo do poço? Jeremias, mais José. Eu lembro desses dois. Talvez tenha mais, mas acho que não. Jó foi parar no fundo do poço. E a gente sabe que o Daniel foi parar na cova dos leões. Também é alguma coisa meio mas literalmente fundo do poço, numa cisterna. José e Jeremias. Gente, no fundo do poço, a lamaçal. O terreno é totalmente escorregadio. Não há uma base sólida. Você fica ali. É uma miséria. E o pior, tenta sair do fundo do poço sozinho. Você vai tentar. Você vai fazer tudo o que você pode. E você vai chegar à conclusão. Eu preciso de socorro. Uma das piores coisas para um ser humano é estar numa situação onde ele já tentou de tudo e ele agora percebe. Não tem mais saída. Por mim mesmo, eu não dou conta. Que angústia. Agora, para pensar em ter que esperar. Você agora não depende mais de si. Não depende mais de nada que esteja ao seu alcance. A salvação, o escape não está a teu alcance. Você não dá conta do recado. Você está perdido por você mesmo. Você está numa condição de perdição. No fundo do poço. É angustiante. É escuro. É fundo.
é escorregadio, é inóspito e sem base, e você afunda e fica ali num lamaçal completo. E tem que esperar com paciência? Haja fé. Aí você espera um dia e nada, você clama a Deus e a resposta não vem. E quando a gente ora e a resposta não vem como a gente gostaria, na hora que a gente gostaria. Até mesmo quando a gente faz o bem, o apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Portanto, até o ato de fazer o bem, às vezes cansa. Não nos cansemos. Por quê? Cansa porque a gente faz o bem, olha o que a gente recebe na cara, né? Alguém já falou isso aí, você conhece, né? Você faz o bem, você faz coisas boas, e o que a gente tem em troco? Ah, não vale mais a pena, ah, eu não vou ser mais bobo, eu não vou ser mais boba, eu aprendi definitivamente a lição, eu vou pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos. Não tenha dúvida, eu poderia contar algumas experiências de coisas que hoje eu colho e que eu sei que são frutos de coisas lá da minha adolescência. Eu não sei se você consegue fazer um passeio na sua vida e descobrir talvez um período em que você foi tentado e foi provado e você foi correto e você fez o bem, fez o que era certo e tal. Não recebeu uma recompensa imediata, mas Deus contabilizou. Ele não esquece de nada, para o nosso bem e para o nosso mal também. Graças a Deus, pelo sangue de Jesus, Ele afasta os nossos pecados de nós e limpa e lava a nossa alma, né? Mas Ele tem uma memória boa, muito boa, e Ele contabiliza. Então, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando a gente faz o bem, não fica em vão. Lembra o versículo que eu citei de 1 Coríntios 15, 58? Logo na abertura, ele fala assim, continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, porque Deus está tomando nota, Ele contabiliza. Que maravilha! Mas você tem que ter confiança nele. E tem gente ansiosa, aflita, que perde a esperança. E uma das coisas mais tristes é quando uma pessoa perde a esperança. Já não consegue mais olhar firmemente para o autor e consumador da fé. E às vezes está no fundo do poço, mas não tem aquela paciência. E acha que Deus esqueceu. Às vezes o salmista, ele se encontra em momento assim meio de angústia, ele diz, o Senhor se esqueceu de ser benigno. Eu acho que no fundo do poço tem momentos em que a gente também é tentado a achar que Deus já nos abandonou completamente. Até Jesus na cruz, num certo sentido, exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? A nossa sensação de desamparo. Mas Deus não desamparou Jesus, né? A gente sabe que aquilo fazia parte de um processo, de um plano. Era um preço que tinha que ser pago. E às vezes a gente não recebe a resposta no momento em que desejamos e achamos que Deus não nos está ouvindo. A resposta demorou para Daniel, certa vez, ele orava e passaram-se dias, ele continuou orando, jejuando, esperando, passaram-se dias, semanas, e de repente o anjo chega e anuncia para ele, olha, desde quando você começou a orar, Deus já me deu ordens para te trazer a resposta. Às vezes a gente está vendo os anjos numa batalha espiritual lá em cima, a gente nem sabe, mas Deus já liberou a bênção, digamos assim, já respondeu, já te ouviu, já se inclinou para você, já ouviu o seu clamor, né? E às vezes a resposta vai demorar um pouco, porque Ele quer exercitar a nossa paciência, quer nos levar a ter perseverança, e quer que a gente tenha experiência, que a gente esteja firmado, andando não por vista, mas por fé, e firmado na rocha que é Jesus. Então, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Tira a gente do fundo e bota na rocha. Uma vez eu estava pescando em alto mar, foi a única vez que eu fui, e eu acho que vai ser a última. Eu acho que deve ser bom a experiência para muita gente, mas para mim não foi bom.
toma um Dramin para não passar mal. Tomei o Dramin, fiz tudo. Não coma muita coisa, não comi muita coisa. E fomos para o alto mar. Estava lá com meu sogro naquela época. Passou Valdir Ruiz, estava nessa pescaria. Aí, bom, tio Pedro na pescaria. Pegamos o barco em Búzios e entramos e fomos para o alto mar. Enquanto estava caminhando o barco, estava tudo bem, que alegria, todo mundo e tal. E o marinheiro de primeira viagem aqui, quando parou o barquinho, tinha uma ilha mais ao longe. Essa ilha serviu de referência para eu perceber que o negócio estava assim. Gente, eu comecei a passar mal. Vomitar foi pouco. Eu botei os bofes para fora, eu botei tudo que tinha direito. Eu já não... Chegou um momento, eles perguntaram, você quer que volte? Eu falei, eu não vou estragar o passeio de todo mundo aqui, era muita gente. Não, pode deixar que eu aguento, pode deixar que eu aguento. Deita que melhora. Eu deitava e vomitava deitado. Volta para cá. Eu fiz de tudo, mas eu nunca passei tão mal na minha vida como naquele dia. Gente, teve um momento em que todo mundo estava ainda pescando para lá, eu não podia sentir o cheiro de peixe, eu estava muito mal. Mas isso levou horas, essa pescaria levou horas, e eu passando mal o tempo todo, vomitando o tempo todo, não tinha mais nada. Falei, mas como é que eu posso ainda querer vomitar? O que eu tenho? Chegou um momento que eu olhei assim, as águas, olhei para baixo. Se eu cair aqui, vai acabar tudo esse sofrimento. Eu era noivo da Cristina. Olha, eu estou falando assim, jovem, né? Eu tinha... eu acho que eu tinha 19 para 20, né? Acho que era 20, entre 19, 20 anos, eu acho. Estava com 20 anos de idade. E, de repente, achando que a morte seria até bem-vinda. Acaba que entra aqui, ó, e acaba tudo. Quando você está na agonia, você tem que... Nesse momento, você está no atoleiro. Agora, qual foi a experiência? Graças a Deus, eu esperei com paciência. A tentação a gente tem. Mas você fala, não, calma. Pode a tristeza durar, o choro uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Vai raiar o novo dia, persevera, aguenta firme. Aí aguentei firme. Gente, chegamos, já era noite, saímos de manhã, chegamos, já era noitinha, estava no entardecer. Quando eu tirei o pé do barco, botei na terra, eu sarei instantaneamente. Nova criatura sou. As coisas velhas já passaram. Eu pulava e corria que nem uma criança. Eu estou salvo. Eu estou em território firme. Guardando assim, as devidas proporções, claro. Muito pior era estar dentro de um poço tantos dias e ali na lama, e de repente ter sido resgatado e o pé firme agora na rocha, meus irmãos. Que coisa boa! E ele não parou por aí, a bênção é tão grande, olha, se inclinou, ouviu, me tirou, pôs os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Então, aquele que nos guarda de tropeçar, diz Judas, né? É um louvor a Deus. Aquele que nos guarda de tropeçar. Que adoração. Aquele que é poderoso para nos guardar, para nos firmar os passos. E ainda completa a bênção dizendo assim: e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Os lábios que clamavam por socorro, agora louvam a Deus pela vitória. Que transformação Ele põe nos nossos lábios. O Salmo 126 fala algo parecido, né? O Salmo 126 também trabalha com essa ideia de experiência que é trazida à memória e que alimenta a esperança, né? E aqui, tem muita coisa boa nesse Salmo, eu vou resumir aqui. E ele ainda diz, isso serve de testemunho para os de fora, versículo 3. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Então, a nossa atitude diante das tribulações serve de testemunho para aqueles que não são cristãos. Muitos verão e vão temer ao Senhor, porque vão ver, puxa, ele foi perseverante, ela foi perseverante, e valeu a pena. E olha como Deus respondeu a oração.
São muitas, meu Deus, as maravilhas que tens operado. Aí ele começa também, olha, para alimentar essa esperança, ele tira agora os olhos da sua própria experiência e ergue para aquilo que Deus está fazendo no mundo, para o seu poder, como ele, a gente pode contemplar o universo, contemplar o dia, contemplar tudo que Deus faz e as suas grandes obras. Isso vai alimentar também a nossa esperança. E aqui a gente vai ver claramente que ele está atravessando uma tribulação tremenda. São incontáveis os males que me cercam, versículo 12. Ele está passando tanta tribulação, que ele diz, são incontáveis. Mas agora, presta atenção nisso. Ele, a princípio, ele alega aqui sua justiça. Ele sente que ele está sendo injustiçado. Eu guardo a tua lei, ele vai, veja o versículo 8, versículo 9, né? O versículo 10, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. E parece que ele é meio metido a besta, porque ele está começando a falar, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, o Senhor sabe que... Então ele está clamando por justiça, mais abaixo. Esses que estão dizendo bem feito, porque ele está numa situação tão ruim que os inimigos dele, você deve ter inimigos, né? Se você não sabe, estou te dando uma informação, você tem. Presta atenção. Abre os olhos, você tem. Né? Às vezes os inimigos da gente são os da própria casa, ou às vezes são inimigos temporais, né? Ou digamos, né? Ou é por inveja, ou é por ciúmes, ou por alguma contenda, algum mal entendido, ou é cobiça, aí no ambiente de trabalho, na escola, por onde você vai andando, é complicada a vida, é complicado. Então, os adversários de Davi, que não eram poucos, eles estavam zombando de Davi, ainda estavam dizendo, bem feito, viu? Cadê que ele era de Deus? Se fosse de Deus, não estava nessa... Aliás, fizeram isso com Jesus, quando Jesus estava na cruz, um pessoal estava zombando de Jesus. Ué, ele não estava não é um fazedor de milagres? Não diziam as pessoas que ele era isso e aquilo? Se ele fosse realmente um profeta de Deus, não estaria nessa situação de abandono. Então, cadê? Faz o milagre, desce dessa cruz, se você é profeta, se você é filho de Deus, se você está com tudo assim, com Deus, então, cadê agora? Olha só, zombam, meneavam a cabeça quando passavam por Jesus, riam, ridicularizavam. E Davi está dizendo assim, eu estou sofrendo injustiça. E essas pessoas que conspiraram contra mim agora estão sambando e dançando e festejando, tripudiando. E o Senhor sabe que eu estou sofrendo aqui injustamente. Mas ele não para por aí. Ele também diz assim, são igualmente incontáveis, não apenas as minhas tribulações, mas também os meus pecados. Ele reconhece que boa parte do que ele está sofrendo transcende essa questão da injustiça. Ele está colhendo o que ele plantou e de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Olha só, ele tem uma consciência, ele consegue, isso é uma coisa muito importante quando a gente estiver passando por um perrengue na vida ou para qualquer espécie de análise que a gente vá fazer sobre o que se passa na nossa existência. A gente não pode pensar de nós mais do que deve, mas também não deve pensar menos, porque senão a gente vai ter problema de baixa autoestima e de um monte de outras coisas ruins. A gente tem que ter uma consciência adequada. Quando você está em conflito com alguém, você precisa ser a pessoa mais justa possível, como uma pessoa cristã que você é. Você tem que permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pisei na bola? Porque é fácil para nós entender onde foi que a pessoa pisou na bola, onde foi que a pessoa errou. Então, o Davi aqui, ele tem uma clara consciência do que é que as pessoas fizeram e de como ele está sendo injustiçado, mas ele também tem uma clara consciência de que ele pisou na bola aqui e acolá, e muito do que ele está hoje colhendo
Muito desse fundo do poço tem a ver com decisões e atitudes pecaminosas, e por isso ele clama por misericórdia. Olha só o versículo 2: são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. O teu pecado te alcançará. Aliás, esse versículo, né, do Antigo Testamento virou até de um livro, né, de um filme. Assisti um filme que trabalhava com esse versículo: o teu pecado te alcançará. Que coisa, né? O que o homem plantar vai acabar colhendo. E ele tinha essa ideia: as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Ele tem consciência de quão pecador ele é, e ele clama por misericórdia. Não retenhas, versículo 11, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Num certo sentido, ele clama por justiça. Há momentos em que nós clamamos por justiça, e há momentos que nós clamamos por misericórdia. Normalmente clamamos mais por misericórdia do que por justiça, mas tudo bem, essas coisas se misturam. Misericórdia e justiça. E, caminhando já para o fim aqui, o versículo que eu mais amo em toda essa passagem é o versículo 17, o último. Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, como alguém que está no fundo do poço, que depende totalmente de Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Ele cuidou de mim lá, agora eu estou nesse perrengue novo, mas eu sei que Ele cuida de mim. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Tu és. Não é que o Senhor foi, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Agora, Senhor, não te demores, porque é duro esperar com paciência. Eu continuo esperando com paciência, mas ainda clamo: não te demores, ó Deus meu. Né? Mais um pouco de tempo, diz o Senhor, mais um pouquinho de tempo. Espera um pouco mais, espera com paciência. Ele se inclina, Ele ouve, Ele te tira, Ele te coloca os pés sobre a rocha, Ele te firma os passos, Ele bota nos seus lábios um cântico de louvor, no lugar de lamento, de dor e de clamor. E Ele tem misericórdia de você. Você clama por justiça, Ele vai te fazer justiça. Você clama por misericórdia, e Ele envia seu Filho Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e não nos trata segundo as nossas próprias obras, nossa própria justiça, mas por causa da multidão das suas misericórdias. E podemos terminar dizendo assim, esse louvor: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim, cuida de você, e a gente pode esperar no Senhor e no seu cuidado, na sua provisão. Feliz aniversário, Deus continue abençoando a vida de vocês, e que vocês nunca desistam de esperar e de confiar no Senhor, porque tem grande galardão e vale a pena. Obrigado, valeu pessoal.